Salmo de número 26 é um salmo bem interessante de Davi, e esse salmo ele apresenta algumas considerações de Davi, principalmente da sua confiança em Deus, de como ele poderia viver a sua vida confiando em cada passo que ele dava na grandeza e no poder e na autoridade do Senhor sobre a sua vida. É bem interessante esse salmo porque ele tem uma certa estrutura de linguagem que, quando nós passamos a analisar essa estrutura, nós entendemos a importância deste salmo na construção do pensamento de Davi. Davi aqui, quando ele faz esse salmo, ele ainda não era um rei reconhecido. Os teólogos dizem que o Salmo 26 foi escrito em um momento em que Davi ainda era jovem, bem antes dele ter qualquer tipo de contato com a realeza ou com o exército ou coisas nesse sentido. E aí o verso 1 do Salmo 26, ele é o tema-chave de onde vai se trabalhar todas as coisas presentes neste Salmo 26. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que você analisasse alguns pontos presentes já no primeiro verso. Ele começa dizendo o seguinte: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Aqui nós encontramos 3 pontos que vão aparecer em todo o Salmo. 2 pontos de fé e 1 ponto de atitude, 1 ponto de ação. Os 2 pontos de fé estão exatamente na primeira parte do verso. Ele diz: tenho andado em minha sinceridade e tenho confiado também no Senhor. 2 pontos de fé: andado na sinceridade e confiado no Senhor. E depois que ele apresentou esses 2 pontos de fé, ele vai dizer: não vacilarei. Vacilar tem a ver com ações, com atitudes. Esses 2 pontos e o terceiro de ação, eles vão aparecer agora ao longo de todos os salmos. Antes de nós falarmos sobre isso, é interessante você, antes de qualquer coisa na sua vida, ter isso em mente também, que na nossa vida nós precisamos ter esses pontos de fé e também de ação, aonde você confia que você está andando com o Senhor, você está vivendo em sinceridade, você está vivendo em confiança, e isso vai ter um efeito prático nas suas ações. Não adianta nada você ter fé se isso não resultar em ações positivas e propositivas para a sua vida do dia a dia. Tiago, ele vai dizer lá no seu texto, na sua carta, o seguinte: se dizes que tem fé, mostra-me tuas obras. Caso você diz que tem fé, mas não tem ações práticas que comprovem essas suas obras, tudo o que você faz torna-se hipocrisia. Davi sabia disso, e por isso que ele está fazendo um ato de fé e também clamando por um elemento de ação, atividade em sua vida. E aí no verso de número 2 ele vai dizer: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Nós já falamos em outros momentos que todas as vezes que aparece a palavra rins, está falando de ação, está falando de atitude volitiva, está falando de proposição, quando você deixa de estar em um estado passivo e parte para uma ação, seja uma caminhada, seja uma guerra. E no verso 2 ele vai trabalhar com a ideia de ação. Agora, como é um texto poético, a métrica de Davi ela vai se inverter. Ele falou 2 pontos de fé e 1 de ação, e agora ele vai começar um novo ciclo, do verso 3 até o verso de número 5, onde ele vai apresentar 2 pontos de ação e 1 ponto de fé para equilibrar. E no verso 2 tem já esse ponto de ação, que ele pede para que o Senhor examine a sua vida, prova seu coração, esquadrinhe os seus pensamentos e comprove que suas atitudes e o seu coração estão diante da presença do Senhor. Ponto de ação, que se complementa ao verso de número 3. Porque tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Agora o andado aqui não tem a ver mais com o eu tenho andado na sinceridade no verso 1, que tem a ver com a fé. Agora no elemento do verso 3 tem a ver com um ponto de ação. Nós sabemos disso exatamente por uma palavra do original em hebraico
que dá um sentido de ação para o texto. Quando a gente traduz para o português, ele se perde um pouco, mas quando você olha para o original, você consegue encontrar a voz passiva no primeiro verso e uma voz ativa no verso 3. E depois ele vai para o verso de número 4, trabalhando com a ideia de fé. Você percebeu então que ele inverteu. Era 2 pontos de fé e uma ação. Agora ele apresentou 2 pontos de ação no verso 2 e no verso 3. E no verso 4 ele vai apresentar um ato de fé. Não tenho assentado com os homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Aqui o ato dele não se assentar com estes homens mostra e prova que ele tinha fé. Tente tirar os seus olhos da questão do assentar-se com as pessoas. Não é ignorar as pessoas que estavam do seu lado. Mas tentem perceber no verso de número 5 o elemento do que ele está falando do todo o texto. Em todo o texto ele está trabalhando com a ideia da sua confiança em Deus. Não tenho andado com os homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação dos malfeitores, não me ajunto com os homens ímpios. E esse ponto está aqui, de não se assentar com os homens ímpios. Perceba aqui que no verso 5, ele está trabalhando exatamente com essa ideia de que o problema não é necessariamente as pessoas em si, é porque ele estava falando do seu andar com Deus. O verso 5, então, ele vai contrapor ou fazer um paralelo com o elemento de andar com Deus. Não tem como você andar com Deus e estar fazendo a vontade do Senhor ao mesmo tempo em que você concorda com os homens malfeitores, com os homens que praticam a iniquidade. Então é esse ponto que está sendo apresentado aqui por Davi no verso de número 5. Vocês perceberam que por várias vezes na nossa vida a gente encontra-se também nesse mesmo dilema entre andar com Deus e fazer a nossa própria vontade, fazer o nosso próprio desejo, fazer aquilo que nós queremos. Não tem como você dizer que serve a Deus ao mesmo tempo que você está fazendo apenas aquilo que você deseja com as suas ações. Davi está pedindo para Deus colocar isso na balança. Senhor, veja que eu não estou compactuando com a maldade existente neste mundo. Assim também deve ser as nossas vidas. Perceba que do verso 1 até o verso 5, nós estamos trabalhando com elementos da moralidade de Davi. Davi está trabalhando com essa ideia de que ele estava buscando ser uma pessoa moral, uma pessoa que vivia na vontade de Deus. Quando nós entramos no verso de número 6, nós abordamos um outro ponto que não tem a ver com a questão moral, mas tem a ver com a questão cerimonial. Davi ele vai trabalhar agora no verso 6 a respeito de uma cerimônia. Que cerimônia é essa? É uma cerimônia religiosa. Verso 6 ele vai dizer: lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Todas as vezes que você vê na Bíblia Sagrada o elemento de lavar as mãos ou lavar os pés, tem a ver com questões cerimoniais, questões religiosas. Até mesmo quando Jesus entrou dentro da casa do fariseu e este não lavou os seus pés, ali tem a ver com um ritual religioso. O fariseu não lava os pés do Senhor Jesus porque acreditava que Jesus não era digno disso, de uma atividade religiosa, porque ele acreditava que a pessoa deveria viver numa santidade extrema e Jesus não vivia de acordo com a visão do fariseu. Aí chega aquela mulher e quebra os perfumes nos pés de Jesus, mostrando um total elemento de contrassenso entre a atividade dela e a atividade do fariseu. Ele vai dizer aqui: eu lavo as minhas mãos na inocência. Ou seja, eu não preciso, o ato de lavar a mão não é eu estou lavando porque eu pequei, errei e agora eu quero me arrepender. Não, eu já não pratico a maldade e por isso que eu estou na inocência. E por causa disso, eu tenho o direito de andar na presença do Senhor. Eu tenho o direito de entrar ao redor do teu altar, ao redor da sua presença. Algumas pessoas pensam que a presença do Senhor está exclusiva ou é exclusiva para alguns determinados religiosos, para algumas pessoas que alcançaram um certo tipo de staff religioso. Na verdade, não. Todas as pessoas são convidadas a estar na presença do Senhor, vivendo diante do seu altar.
Mas para isso é necessário que você tenha a mesma atitude de Davi, vivendo em inocência de coração, lavando a sua vida na presença do Senhor. E ele continua dizendo: para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Quão grandes maravilhas o Senhor tem feito em sua vida. Se levarmos em consideração que isso de fato é um salmo da infância de Davi, você percebe que Davi, ele acredita nas coisas que Deus tem feito em sua vida, mesmo antes delas acontecerem. Ele diz: eu tenho contado todas as maravilhas, mas não chegava perto das maravilhas futuras que ele ainda veria com seus olhos quando se tornasse uma pessoa poderosa. Aqui nós encontramos um elemento de fé muito importante, que você deve exercitar todos os dias a sua fé, para que você não seja confundido, para que você não seja uma pessoa que comece a viver os milagres de Deus apenas quando as coisas começarem a acontecer. Ter a experiência de Deus é você experimentar as coisas e crer nessas coisas muito antes de todas elas acontecerem na sua vida. É o que o texto diz: o que os olhos não viram e o que o ouvido não ouviu e nem se desceu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que creem, é o que Deus tem preparado para os seus servos. Verso 8: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória, a tua Shekinah, a tua presença. É muito interessante isso, porque muitas pessoas elas querem Deus apenas para conhecer Deus de uma maneira intelectual. Mas muitas pessoas não conseguem ter a experiência de ter a vivência completa conversando com Deus diariamente, dia após dia, permanecendo diante da sua glória. E é isso que o Salmo 26, no verso 8, diz aqui: não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício, e a cuja mão direita está cheia de subornos. Perceba, ele diz anteriormente que ele tinha as mãos inocentes, e agora ele usa como contraposição aquelas pessoas que tinham mãos cheias de suborno, mãos cheias de sangue. Não pense você que o suborno e o ato de fraudar alguém, o ato da corrupção, é algo pequeno, é algo que vai fazer mal apenas para um determinado grupo de pessoas. Há um problema latente no ato da corrupção, é que todo ato de corrupção gera morte. Todo ato de corrupção gera dor. É por isso que ele está dizendo que as pessoas que são corruptas têm sangue em suas mãos. Você vê, por exemplo, um político que roubou dinheiro da merenda escolar. Não é engraçado. Crianças ficaram com fome e algumas até morreram de inanição por causa de um ato de roubo de um político. Quando você vê políticos roubaram aposentados do INSS, velhos morreram porque não tiveram condições de comprar o seu remédio. Todo ato de corrupção tem a ver com morte de pessoas. E isso é calculado. Quando você age dessa forma, você está fazendo com que pessoas venham a morrer. E às vezes a gente pensa nesse ato de corrupção e de suborno apenas no campo político, macroeconômico. Mas isso tem a ver também com elementos práticos da vida. Por exemplo, você vai vender o seu carro. Seu carro está com 200 mil quilômetros rodados. E aí você faz o seguinte: eu quero vender por um bom preço. Você vai e comete um ato de corrupção. Você abaixa aqueles 200 mil para 30 mil, 40 mil quilômetros rodados. E você vende. Você está cometendo um ato de morte. Por quê? Porque a pessoa que comprou o carro, que foi enganada, ela vai fazer a revisão do carro a partir de 40 mil quilômetros rodados e não a partir de 200 mil. Isso significa o quê? Que tem peças que se desgastam com 200 mil quilômetros que precisam trocar, e ele não vai trocar. Por quê? Porque ele está confiando que aquele elemento lá do painel está correto. O que vai acontecer? Aquela peça vai dar um defeito durante a viagem que essa pessoa está fazendo, e essa família, ela tem a possibilidade de morrer na estrada, porque você agiu de uma maneira egoísta, subornando aquela pessoa, ou agindo de uma maneira corrupta e fraudulenta. Perceba que quando nós trabalhamos com a ideia da corrupção aqui, não é apenas no elemento macro, é também no elemento
pequeno em nossas atitudes, nós não podemos deixar que a corrupção venha tomar conta do nosso coração. É um princípio bíblico. Se dizemos que somos cristãos, não podemos agir como o mundo age. Ah, mas todo mundo faz sim, mas você é cristão e você não age de acordo com o que o mundo age. Você age de acordo com o que Deus age, a partir dos princípios que você um dia jurou confiar em Deus, que ia andar nesse princípio. Como Davi disse no começo: Senhor, eu tenho andado na justiça, eu tenho vivido de acordo com a tua vontade, andado na tua presença. Portanto, os padrões do mundo não podem justificar as minhas condutas. A minha conduta deve ser justificada por aquilo que eu confio e creio em Deus. São pequenas coisas que a corrupção e o jeitinho e a malandragem faz com que nós normalizemos, mas isso fere os princípios bíblicos. E aí a sua vida não vai para frente, você não se desenvolve. E você fica perguntando por quê? Exatamente por causa disso, por causa das pequenas coisas. Tente fazer uma mudança nas suas atitudes. Comece a ser fiel nas pequenas coisas. Você vai ver que Deus vai te colocar em coisas grandiosas. Porque o segredo está exatamente nisso. No ato de confiança que temos em Deus todos os dias. Não adianta você ficar fazendo longas orações. Não adianta você ficar indo na igreja e ajoelhando e pagando penitência e fazendo jejuns. Se o seu comportamento não mudar, a sua vida não vai mudar também. É o que o Tiago diz: se dizes-me que tem fé, mostra-me as tuas obras, mostra-me os teus comportamentos, mostra-me quem você é dia após dia, para que Deus seja revelado através da sua vida e o nome dele seja exaltado. Não a partir apenas do que você fala, mas também a partir daquilo que você é todos os dias na presença de Deus. Em cujas mãos há malefícios e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. Davi está dizendo isso aqui antes dele ser rei. É bom frisar isso. Quando ele era pastor, quando ele estava no campo, quando ninguém estava vendo ele, quando ele estava fedendo a ovelhas, quando ele estava dormindo ao relento. É lá que ele foi fiel, foi lá que ele não fraudou a ninguém. E ele diz: Senhor, veja a minha vida, pese-me na balança, veja que tem sinceridade no meu coração. E o meu pé está posto em caminhos planos, nas congregações louvarei ao Senhor. Tendo uma vida de sinceridade e adoração a Deus, eu posso adentrar-me na presença do Senhor com ousadia, crendo que Deus tem o melhor para nós e não seremos afastados da sua presença. Não seremos afastados da glória do Senhor.